Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de interpretação de textos. Eu sou o professor José Ferrari Neto e hoje nós vamos apresentar para vocês os conceitos de coesão e coerência textuais. Esses dois pontos estão entre um dos mais cobrados quando o assunto é interpretação de textos. E isso está acontecendo para quase todas as bancas Brasil afora. Então, como a gente diria, um assunto quente, certo? Quente, porém não tão difícil. Basta seguir com atenção e calma as nossas explicações e temos certeza que você vai arrebentar nesse tipo de questão. Vamos lá, o olhinho no slide aí para a gente começar a ver coesão textual. A coesão textual é um fator de textualidade que garante a conexão entre as diversas unidades que formam um texto. Assim, a coesão textual é formada pelas corretas conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Essa conexão ocorre a partir dos elementos componentes do texto e do encadeamento entre eles por meio da seleção e combinação lexical, uso dos conectivos e de seus efeitos semânticos e elementos de referência interno e externo. O texto, pessoal, é um todo formado de partes. A gente diz, então, que o texto ele é uma unidade articulada. Para promover essa articulação, é necessário que tenhamos elementos que conectem as diversas partes de um texto entre si, formando o que em linguística textual se conhece como o tecido do texto. Essa ideia de tecido é bem legal. Repare que para formar o tecido, que é um todo, diversos pontos se entrelaçam, unindo todas as partes e formando esse todo. Essa é a ideia que está por baixo da coesão textual. A nossa jogada agora é saber como se dá, então, esses elos, essas articulações, essas uniões, essas conexões, porque é isso que vai ser cobrado de vocês. Basicamente, então, existem maneiras de se promover essa conexão. São os chamados elementos de coesão textual que nós vamos ver a seguir. Muita gente se pergunta sobre a relação entre coesão e coerência. Elas são a mesma coisa? São coisas diferentes? Na verdade, elas estão muito entrelaçadas e para muitos, coerência é um tipo de coesão. Outros já dizem o oposto, né? Que a coesão é uma das formas da coerência. Aqui no nosso curso, nós vamos apontar uma distinção entre eles. Essa distinção está aí no slide. A coesão textual se preocupa com a superfície textual, com a forma e o modo como se constitui o tecido do texto. Já a coerência textual discute como as diversas ideias e significados expressos pelo texto se articulam entre si para formar uma unidade significativa, que é o conteúdo. Um texto coeso não é necessariamente coerente e vice-versa. No entanto, os dois aspectos tendem a estar ligados. A coesão, portanto, gente, fica mais no aspecto da gramática do texto, ao passo que a coerência fica mais no nível da semântica do texto. Uma vai cuidar das relações que se estabelecem gramaticalmente, e a outra vai se conformar mais com as ideias que são veiculadas. É possível, portanto, que eu tenha um texto articulado, mas com ideias incoerentes. Da mesma forma que eu posso ter um texto não articulado, mas bastante coerente com as ideias. Então, essa é uma das formas de se promover a coesão. Tentar colocar os textos o mais coerentes possíveis, porque uma determinada relação brota daí e isso confere unidade ao texto. Vamos ver os exemplos. Vejam dos exemplos que eu tenho aí, que eu posso mostrar bem essa relação entre a coesão e a coerência. No exemplo 1, eu tenho: o dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Por que eu digo que ele é um texto coeso, mas sem coerência? Ele é coeso porque nele aparecem os chamados elementos de coesão, algumas expressões que vão ligando os textos, as unidades de um texto. Porém, as ideias que eles estão veiculando são meio contraditórias ou sem sentido entre si. Isso torna o meu texto coeso, mas não coerente. Já o exemplo 2, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações, nós não reparamos a presença de nenhum elemento conectivo. Porém,
Como as ideias estão alinhadas em torno de uma mesma ideia central, no caso aqui, uma questão econômica, eu digo que o texto está coerente, ainda que ele não esteja coeso. Mas vejam que a coesão aqui é a coesão feita por meio de elementos, porque esse texto, mesmo sem elementos coesivos, pode ser considerado um texto coeso. É por isso que, para muita gente, a coerência é também uma forma de coesão. Mas, para além dessa distinção entre coesão e coerência, eu tenho que explicar e temos de aprender os tipos específicos de coesão textual. Vamos ver quais eles são. Basicamente, a coesão textual pode se estabelecer de duas formas em um texto. A primeira delas é a chamada coesão referencial, e é aquela que se estabelece por meio da correferência, isto é, o fenômeno pelo qual duas formas linguísticas presentes no texto possuem o mesmo referente. Essa referência pode ser exofórica, quando remete a um elemento não citado ou não presente no texto, e uma referência endofórica, quando remete a um elemento já citado no texto. Vamos ver como é que fica no exemplo? Ontem, um homem trajando terno resolveu curtir o mar de João Pessoa. Sem cerimônia, ele adentrou a areia e, sem sequer tirar os sapatos e a gravata, ficou horas a apreciar o sol brilhante e a água verde da praia de Manaíra. Como o calor era forte, ele não dispensou a companhia de uma latinha de cerveja, ainda que não tivesse tirado o paletó em nenhum momento. Então, gente, quando eu tenho, por exemplo, essa palavra homem aqui, repare que ela se refere a um homem que existe no mundo externo, fora do texto. Aqui, então, eu tenho uma referência exofórica. Mas quando eu tenho esse pronome ele, que retoma homem, repare que a referência dele é uma referência já presente no texto e, portanto, ela é uma referência endofórica. Feita essa distinção entre exofórico e endofórico, vamos olhar agora para as relações endofóricas, aquelas que aparecem dentro do texto. Para isso, olho no slide. A coesão referencial pode ser dois tipos. Pode ser anafórica, quando ocorre quando os elementos coesivos remetem a um termo já mencionado. É uma remissão para trás. Como, por exemplo, a advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar disso, esta tinha o direito à defesa, e aquela faria de tudo para garanti-lo. Vejo então que os elementos grifados retomam outros já citados. O pronome possessivo isso retoma o predicado anterior, estava certa da culpa. O esta retoma o elemento que está mais perto, no caso, cliente. O aquela retoma o que está mais longe, no caso, advogado. E o lo retoma direito à defesa. Vejo então que numa coesão referencial anafórica existem elementos que retomam outros já citados no texto. E aqui vale a primeira dica das questões de concurso sobre esse ponto. Via de regra, elas cobram que se aponte o referente correto de uma forma anafórica. Ou seja, aquele elemento está retomando qual outro elemento anteriormente citado no texto. Essa é uma habilidade que vocês têm que desenvolver junto com a prática de leitura de vocês. Vamos lá ver outro tipo de coesão referencial? A coesão catafórica ocorre quando os elementos coesivos remetem a um termo que ainda será mencionado. É a remissão para frente. Como no exemplo, embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme o seu propósito, aumentar a qualidade de vida de todos os pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e letrados. Reparem que, dessa vez, o pronome ele, aqui citado, vai retomar político, vai se referir a político, que está citado na frente. O propósito é especificado na linha de baixo, da mesma forma que todos está referindo a algo citado na frente dele. Portanto, quando eu antecipo uma informação, eu faço a chamada leitura ou coesão catafórica. Muito bem,
Mas como é que eu consigo fazer uma coesão referencial tanto anafórica quanto catafórica? Para isso, é necessário que eu use os chamados elementos referenciais, que são elementos que vão garantir a coesão referencial desse texto. Quais são esses elementos? Entre os elementos coesivos mais importantes, nós podemos citar os pronomes em geral. Os pronomes são uma classe de palavras cuja função principal é fazer a coesão referencial. E isso ocorre com quase todos os pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos. A exceção fica com os interrogativos. Advérbios também podem ser bons elementos de coesão referencial. Vejam no exemplo que eu tenho o pronome lá, o advérbio lá, perdão, retomando Serra. No exemplo anterior, o ela retoma o menina. Numerais também são elementos de coesão. No exemplo, não gostei da blusa por duas razões. A primeira foi a cor, a segunda foi o tamanho. Verbos, chamados verbos vicários, também podem ser elementos de coesão. Vejam no exemplo. Quis comprar um carro, mas não o fez. O fez aqui é o comprar. Esse tipo de verbo é chamado de verbo vicário. Uma elipse, que é você suprimir um elemento anteriormente citado, como no exemplo, Mauro correu pela manhã, pois descansou à tarde. A omissão do pronome ou do nome Mauro aqui é uma elipse e ela me garante também uma referência. E substantivos em relação de sinonímia, hiponímia e hiperonímia. Esses dois últimos casos são muito importantes, porque eles garantem não só a coesão referencial, como também um certo estilo, já que é feio no texto ficar repetindo o mesmo nome todas as vezes. Então, olha o vivinho aí na tela para a gente aprender a coesão feita por substantivos. Na coesão referencial por sinonímia, vai haver a presença de elementos coesivos que guardam traços semânticos comuns com o referente. Por exemplo, vi uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou, a menina me deu um abraço e deixou o pacote caído no chão. Reparem que há uma relação semântica de sinonímia entre menina e garotinha. E é por isso que eu digo que menina substitui uma garotinha e estabelece uma relação de coesão. A mesma coisa ocorre com a relação entre embrulho e pacote, que também garante uma coesão referencial por sinonímia. Uma outra forma importante de fazer a coesão referencial com substantivos são as relações de hiponímia e hiperonímia. Hiponímia é o termo de sentido mais restrito. Hiperonímia é o termo de sentido mais geral. Por exemplo, na relação entre laranja e fruta, laranja é o hipônimo, a palavra de sentido mais restrito, e fruta é o hiperônimo, a palavra de sentido mais geral. O balanço de hipônimos e hiperônimos também me garante coesão referencial. Vamos ver no exemplo. Era notória a enorme antipatia que Tom Jobim nutria por Manuel Bandeira. O que sequer imaginávamos é que o poeta teria feito ao músico para que a situação chegasse a esse nível. Aqui eu tenho uma relação entre poeta e Manuel Bandeira, que é uma relação de hiponímia e hiperonímia, onde poeta, o termo de sentido mais geral, é um hiperônimo. Ao passo que Manuel Bandeira é o termo de sentido mais restrito. Temos, então, um hipônimo. A mesma coisa acontece entre músico e Tom Jobim. Músico, hiperônimo, Tom Jobim, hipônimo. Hiponímia e hiperonímia, bem como sinonímia, são relações que se estabelecem entre as palavras. Não existem hipônimos em si, hiperônimos em si, mas uma relação entre eles. Então, fruta é hiperônimo de laranja, mas pode ser hipônimo, por exemplo, de vegetal.
olho vivo nessas relações, porque elas são importantes não só para a coesão referencial, mas também para a exata compreensão do texto. Esse slide mostra mais uma vez a coesão por hiponímia e hiperonímia. Reparem que eu estou usando Mike Tyson como hipônimo de boxeador e islamismo como hipônimo de religião. Boxeador seria, então, um hiperônimo para Mike Tyson, religião, hiperônimo para islamismo. Mas a coesão referencial não é a única forma de se estabelecer a coesão. Como nós vimos, existem outras formas de fazer a coesão. Uma delas é a coesão sequencial, que, diferentemente da referencial, não retoma elementos citados antes ou depois no texto. Agora, a ideia é de estabelecer relações semânticas por meio de elementos chamados conectivos. Vamos ver como é que funciona agora a coesão sequencial. A coesão sequencial é aquela que ocorre mediante o uso de conectivos, conjunções e preposições, que articulam as partes do texto entre si, estabelecendo entre elas uma certa relação semântica. No exemplo, o time jogou com rapidez e inteligência, não conseguiu o resultado. O goleiro adversário estava inspirado. Repare que aqui eu só tenho as relações semânticas, mas eu não tenho nenhum elemento que conecte as orações entre si. Isso acontece no 2, onde a presença das conjunções mas e porque une uma sentença com a outra e estabelece entre elas relações de sentido, uma vez que as conjunções têm uma determinada carga semântica. Por isso que na coesão sequencial, o mais importante é conhecer primeiro quais são os elementos capazes de estabelecer esse tipo de coesão, preposições e conjunções. Em segundo lugar, o valor semântico que elas estabelecem, ou seja, o tipo de relação semântica que brota quando usamos determinados tipos de conjunções e preposições. A terceira coisa importante é ver o que está sendo conectado. Quais sentenças? A primeira, a segunda, a terceira. Esses 3 pontos são fundamentais para você se dar bem em questões desse tipo. Na coesão sequencial, conforme falamos, o mais importante é saber reconhecer as relações semânticas que se estabelecem entre os elementos de um texto, bem como conhecer os conectivos capazes de estabelecer essas relações de sentido. Juntas, a coesão referencial e a coesão sequencial ocupam praticamente todos os tipos de questões envolvendo coesão. Existe também a chamada coesão recorrencial, que é feita por meio da recorrência de estruturas em paralelo, ou seja, as mesmas estruturas sintáticas. Isso, porém, é muitíssimo menos cobrado, porque é mais típico do chamado texto literário, que não aparece muito nos concursos. É mais importante, então, que nós concentremos nossos esforços para entender a coesão referencial e a sequencial, bem como a coerência textual, que, como vimos, está em íntima relação com a coesão. Vamos ver um pouquinho sobre a coerência agora. A coerência textual é o fator de textualidade que se refere às relações de sentido que se estabelecem no interior do texto, bem como às relações que o texto mantém com o contexto em que se insere. Daí existirem 2 tipos de coerência textual. A coerência interna, que diz respeito à organização conceitual do texto, o que supõe a atenção aos seguintes fatores. A continuidade, o texto deve ter um caráter sequencial, desenvolvimento homogêneo e contínuo das ideias e ausência de ruptura entre elas. A progressão, as ideias devem se apresentar de forma da contribuição semântica constantemente renovada. A não contradição, as ideias não devem apresentar conflitos entre si, nem com o mundo. E a articulação, as ideias devem ser devidamente ligadas entre si, seja por coesão, seja por afinidade. Como nós vimos anteriormente, a coerência diz respeito às ideias que são veiculadas no texto. A organização dessas ideias internamente ao texto deve ser tal que entre elas não haja problemas de coerência. Ou seja, deve haver uma continuidade entre elas, no sentido em que não hajam rupturas. Num texto não se pode começar um assunto e terminar com outro. Não pode haver contradição entre elas. Você não pode afirmar e negar uma coisa dentro do mesmo texto.
Não pode haver também saltos que levem a problemas de interpretação. Tudo isso junto me dá a chamada coerência interna, ou seja, as ideias do texto devem ser vinculadas de tal forma que haja entre elas uma harmonia de sentido. Há também a coerência externa. Vamos ver do que se trata. A coerência externa diz respeito à adequação entre as ideias veiculadas em um texto e o mundo exterior que é por ele referido. A coerência textual exige que em um texto ideias, fatos e argumentos sejam compatíveis com a realidade e as relações entre essas ideias, fatos e argumentos apresentados sejam compatíveis com a realidade que se pretende analisar. O que, na verdade, a coerência externa nos diz é que aquilo que nós veiculamos em um texto tem de ser adequado ao contexto em que o texto está inserido. Ou seja, eu não posso falar algo ali, algo que agride a realidade. Eu não posso falar que Pelé jogou no Botafogo e que Garrincha jogou no Santos, porque isso, tirando as situações ficcionais, não é verdade. E um texto desse tipo ficaria totalmente incoerente. Da mesma forma, não posso falar que a água não molha ou que pedra não tem peso. Eu não posso dizer que a água feriu alguma coisa, a não ser figuradamente, em situações muito específicas. Portanto, a coerência externa é a adequação das ideias do nosso texto com o mundo em que esse texto está inserido. E assim a gente termina essa videoaula de hoje, dedicada ao assunto coesão e coerência textuais dentro desse nosso curso básico de interpretação de textos. A nossa recomendação é que você acompanhe as nossas questões comentadas sobre esse assunto, coesão e coerência, para fixar melhor a matéria e ver como esses tópicos são cobrados nas principais bancas de concursos e vestibulares Brasil afora. Isso vai fazer com que você não tenha mais problema com essa questão que, como falamos, é altamente frequente nos concursos Brasil afora. Na nossa próxima aula, vamos explorar outro aspecto muito importante também da interpretação de textos, que vem a ser o uso das informações implícitas, fundamentais para uma boa compreensão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e aguardo ansiosamente vocês no nosso próximo encontro. Até lá, um abração.